Olá, sejam bem-vindos ao podcast Perícia Federal. Aqui você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidências, não é isso, Dani? Isso mesmo, Gustavo, que prazer poder falar com vocês outra vez. Estamos aqui com o perito criminal federal Adriano Maldani, que vai contar um pouquinho para a gente sobre perfil químico de drogas, que é o PEQI. Você que é do Cerrado, a gente está falando de uma outra coisa e não aquela maravilha amarela. Adriano, bem-vindo. Conversas da maravilha, né? Mas tudo bem. Posto não se discute, né? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no podcast da PCF, muito feliz. Sim, vamos falar um pouquinho de perfil químico, né? Perfil químico, aí o apelido é PEQI, né? Que é perfil químico, e isso é muito fácil de entender. O nosso diretor, quando a gente lançou o projeto, ele era goiano. Olha, Aí a gente criou, isso é marketing puro, né? Criamos um nome que fosse, né? Trouxesse um afeto pro diretor e aí ele aprovou tudo. que ele fosse concordar. Brincadeira à parte. Eu queria só, Maldani, que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua área, ou como você está atuando agora. Tá, eu sou Adriano Maldaner, sou perito químico da Polícia Federal. Entrei já há mais de 20 anos na Polícia Federal, em 2002. Né? Fui trabalhar em Belém do Pará no primeiro ano, trabalhei lá, foi muito legal. E depois vim trabalhar no laboratório de química do INC. Dentro do INC eu circulei em diferentes áreas lá dentro, trabalhei em uma parte mais administrativa, fui chefe do setor uma época, mas agora eu estou de peritinho na cozinha, que a gente costuma dizer, né? Molha a barriga no tanque, seca no fogão, que são os nossos equipamentos lá de laboratório, então espectrômetros, equipamentos de ressonância, de infravermelho, aquela parafernália que o químico adora para termos os resultados, para a gente poder inserir os resultados depois das evidências dos nossos laudos periciais com a qualidade que eles precisam ter, né? E trabalho muito com drogas, né, na área de drogas, e uma das principais atuações da Polícia Federal no enfrentamento às drogas, e uma vez aprendida a evidência, né, o vestígio, alguém tem que dizer que aquele pó branco não é farinha ou é cocaína, né? Então esse é o trabalho do perito químico. Ele vai usar não a experiência sensorial, mas vai usar os equipamentos do laboratório, e aí com as ferramentas que nós temos hoje em dia, fica bem mais fácil da gente chegar em conclusões como essas que a gente tem que fazer. E aí várias drogas sintéticas, novas drogas, né? E hoje em dia a gente tem atuado até em outros tipos de matrizes, como alimentos, então azeites falsificados, né? Manteiga, várias coisas que estão ligadas com algum tipo de crime da esfera federal e que acabam batendo no laboratório. A gente fica brincando que quando não sabem direito o que fazer com o vestígio, ele vai para o laboratório. Então a gente costuma receber essas encrencas lá e a gente tenta com... Isso, por isso que é legal trabalhar lá também. É dinâmico, não tem uma rotina única, né? Eu vou analisar cocaína todos os dias da minha vida. Não, não é assim. E isso faz com que a gente se movimente, tenha que estudar, tenha que colaborar né, vir a congressos, colaborar com a universidade, colaborar com perícias internacionais. Então isso faz do nosso trabalho o trabalho legal que ele é. Maldani, para quem não conhece, o que significa, afinal, o perfil químico de uma droga, né? A gente pode focar aí na cocaína, no êxtase, as mais conhecidas. O que é esse perfil químico aí? O perfil químico é uma análise mais detalhada do que normalmente a gente necessário fazer na perícia. Então, às vezes, os colegas falam assim, nossa, mas eu já fiz meu laudo. Então, se eu identifiquei cocaína no Brasil, já é, por exemplo, cocaína ou MDMA, que é o principal componente do êxtase, NDA também. O laudo está pronto, normalmente. Por quê? Porque tem uma substância ilícita naquele material, naquele vestígio. Só que o perfil químico é mais. A gente quantifica esse material, então qual é o teor daquela droga. Se existem coisas adulteradas, então, por exemplo, em cocaína é muito comum que se adicionem outras substâncias para adulterar, como cafeína, por exemplo. Então, se tem cafeína e quanto de cafeína tem? Se ela passou por um processo de refino ou não, isso também marca a droga, porque ela tem compostos minoritários que são removidos ou inseridos, a depender da maneira de produção dela. Isto é, a gente vai colocando camadas de conhecimento além daquela tradicional perícia de identificação de drogas. E isso vai, cada camada que a gente tem é a mesma coisa que a gente for pensar numa identificação de uma pessoa.
Como é aquela pessoa? É um homem. Ah, tá, mas qual é a altura? 1,50 m. É diferente de 1,90 m. Então, no perfil químico é uma coisa parecida. A gente vai dando características químicas àquela evidência que vão dando mais informações. São características únicas de cada droga? Como é que... Exatamente. Então, por exemplo, cocaína. Ela tem uma substância minoritária que também é produzida pela planta de coca que chama cis-cinnamomycocaína. A cis-cinnamomycocaína, se a cocaína for refinada, ela some. Então, se eu apreendo uma cocaína que não tem cis-cinnamomycocaína, ela foi refinada. E essa informação é importante para a investigação. E aí que vem o uso do perfil químico. O uso do perfil químico é, a partir do momento que eu tenho várias características, não é tudo cocaína. Tem cocaína que tem um estilo, tem uma cocaína que tem outro estilo, tem uma origem, tem uma outra origem. A gente vai juntando as informações que a própria polícia tem de investigação e a gente vai falando, olha, a cocaína que é apreendida aqui no Paraná, por exemplo, tem o teor de 60%. A cocaína que é em São Paulo tem o teor de 80%. E não são duas quadrilhas diferentes. Uma que veio de cocaína 80%, outra que veio de 60%. É uma teoria. E essa teoria tem que ser colocada em prática pela investigação. Então, o perfil químico tem esse condão. A ideia é fornecer mais informações à investigação para que isso possa levar a diferenciar os diferentes grupos que estão trabalhando com droga. E a gente tem caso concreto de que uma investigação ou uma quadrilha já foi pega por essa rastreabilidade que o perfil químico dá para esse tipo de droga? Sim, por exemplo. Nós fizemos um trabalho já faz mais de 5 anos de identificando qual é o solvente que é usado na fabricação da cocaína. Porque a cocaína, quando cloridrato de cocaína é preparado, é necessário usar um solvente. Quando falo, o éter é acetona. Beleza, é porque o solvente é uma das misturas de solvente. Só que tem um outro solvente que é muito usado aqui, que é o acetato de etila. Nós analisamos lá, 1.000 amostras de todos os estados do Brasil e a gente viu que 90% das amostras tinham acetato de etila como principal solvente. O que a Polícia Federal faz? Controla os produtos químicos precursores de cocaína, como o acetato de etila. Com isso, a Polícia Federal começou investigações de desvio de acetato de etila para as fruteiras. E foram pegos toneladas e toneladas de acetato de etila, compradas teoricamente de maneira lícita no Brasil, que estavam sendo contrabandeadas para os países produtores, como Bolívia, Peru, né? E isso, obviamente, é um tiro no trabalho, né, do tráfico, que isso influencia a maneira como eu estou trabalhando. Então, uma das maneiras de diminuir a disponibilidade de drogas é trabalhar na redução da oferta e os produtos que são sem açaí. Então, de uma análise lá do laboratório que pegou nada de acetato de etila que sobra, que a pessoa nem sente o olor, aquilo não é só o equipamento que consegue identificar aquilo, gera uma apreensão de uma carreta cheia de acetato de etila com milhares, toneladas e toneladas, milhares de litros, lá na fronteira do Mato Grosso do Sul com a Bolívia, que é persistência. E isso E aí, quando a gente fica sabendo dessa parte operacional, isso dá um orgulho muito grande, porque a gente vê que o nosso trabalho do laboratório está chegando, né, e sendo usado pelos investigadores lá na ponta. Mas é o objetivo, né? É a ciência fazendo justiça. O Maldani, você falou que eles são feitos análises, né, para busca dessas características únicas de cada broto. Isso vai auxiliar a investigação, a justiça e tudo. Como é que é feita essa análise? São equipamentos específicos? Como que você pode explicar para a gente sobre isso? A gente tinha que fazer esse nosso podcast com umas câmeras. Olha só essas. Eu acho fazer depois, porque seria um prazer receber vocês dentro do nosso laboratório. A gente pode fazer, inclusive, depois um vídeo nas redes sociais da PCF sobre o Tá ótimo. Aí a gente mostra todo esse material. Eu tenho certeza que o pessoal da edição aqui da PCF é craque, já vai botar no fundo, passeia pelo IMC, né? Então, nosso instituto lá em Brasília. Então, existem vários equipamentos que são possíveis de serem utilizados na TFT. Mas existem alguns que são os mais tradicionais. E o principal é o de cromatografia gasosa, para os tipos de detetor, por exemplo, detecção de massa ou de aerosação. Com esses equipamentos, a gente consegue separar misturas e identificar os seus componentes individuais. Então, você fala assim, separa misturas e identifica os componentes. É exatamente o perfil químico esse, né?
que uma droga sempre é uma mistura de várias coisas, que eu estava tentando explicar para vocês aqui. E essas técnicas cromatográficas vão conseguir separar e fazer a identificação e quantificação desses produtos. Claro que sempre tem uma ciência por trás. Parece fácil, mas botar em prática sempre tem a zero. Eu queria entender para quem parece fácil, mas tudo bem. Não é, bom, é árido. Mas além de ser árido, não é fácil, porque exige uma série de preparações, que exigem padrões, afelhagem de referência. Existem testes que vão ter que fazer em diferentes matrizes. Será que o resultado que eu obtenho para o comprimido de êxtase é o resultado correto? É o mesmo resultado correto que eu obtenho com êxtase na urina de alguém, de uma pessoa morta? Então, não é. São coisas diferentes. Apesar de tudo ser a mesma substância, uma anfetamina, a matriz influencia. Então, a gente tem que testar tudo isso para que quando a gente gere nosso resultado, a gente tenha segurança, a gente validou esse tipo de situação para que não haja dúvida, obviamente, lá do processo judicial, onde a gente está entregando, né, os nossos resultados periciais. Então, tem muitas etapas. A gente começa curicando, que é como uma cebola. Várias camadas que vão se sobrepondo de complexidade. E a gente chora cada vez por camada que tá para baixo. Eu ia aproveitar até sobre essas novas camadas, vamos pensar que as novas camadas podem ser também as novas trocas. E aí eu queria que você falasse sobre os desafios da área com o advento dessas novas drogas psicoativas, que elas aparecem, a todo momento, né, elas aparecem, e aparecem novas, toda hora. Eu queria que você falasse sobre esses desafios da perícia clínica para isso. Eu agradeço pela pergunta, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu sempre estou muito envolvido nas novas drogas. O que acontece é que a nossa legislação, ela lista quais substâncias são proibidas, que são controladas ou proibidas ou proscritas. E as pessoas envolvidas, os traficantes envolvidos com a produção de drogas, eles vão criando outras substâncias que não estão nessa lista e que ficam por dentro de um vácuo legal. Não é um medicamento, você não pode ter medicamento. Não é um suplemento, você não pode vender como suplemento. Mas também não é ilícito. Então eles ficam nesse vácuo e tentam argumentar com as autoridades independentes apenas que não, eu não sabia. Isso era usado para adubar uma planta, não era para beber, não era para usar, não era para fumar. Na verdade, a gente sabe que isso é só uma maneira de tentar aliviar a questão da percepção penal. Mas uma vez que se tem uma substância nova, é necessário então que a perícia identifique com certeza qual é a estereoquímica, a gente tem que fazer a atribuição química daquela substância, para que aí sim ela possa entrar naquela lista das substâncias proibidas, controladas. Isso é feito através de uma cooperação nossa, da Polícia Federal, com a Anvisa, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável em publicar essa lista. Mas existe um grupo de trabalho, tem colegas nossos que levam essas informações em primeira mão. Então, muitas vezes, publica na portaria da Anvisa e várias perícias ainda não conseguem analisar aquilo lá. Por quê? Porque nós identificamos, por exemplo, o IRC, que é um local de referência para esse tipo de coisa, mas a gente ainda não conseguiu mandar para eles o padrão. Né? E aí vira uma correria. E aí a gente tenta distribuir isso da melhor forma possível. Ou os materiais concretos, o padrão mesmo, aquele material que foi gerado, analisado no nosso laboratório, ou pelo menos os dados, porque a gente analisa essa substância em várias técnicas. E aí o colega que está aqui no Paraná vai poder usar os meus resultados lá de Brasília para ter uma referência e chegar numa conclusão similar à minha. Ô Adriano, e que tipo de informação é possível extrair dessa análise, assim? É pureza, adulterantes, rota de produção também é possível? Como é que... Então, no perfil químico, né, da cocaína, do êxtase, né, vou dar um exemplo que eu acho que é o jeito mais fácil de entender. A Polícia Federal é muito envolvida nas análises de apreensões que vêm pelos correios, em remessas internacionais. Chegam no Brasil e comprimidos que parecem êxtase são apreendidos na Receita pela própria polícia. Isso vai para a perícia e se identifica principalmente a metileno-dioximetanfetamina, MDMA. Ok? Isso é muito típico, a gente quantifica, tira foto dos logotipos, tem logotipo do Walter White, tem logotipo do Instagram,
tendo abacaxi, Bem de tudo. diversificado. São as balinhas, né? Tem um monte de chamarizes, vamos dizer assim, para os jovens que acabam usando esse tipo de coisa. Porém, nós começamos a reparar que em apreensões dentro do Brasil tinha pouquíssimo MDMA e muito MDA, metileno dioxianfetamina, outro princípio ativo. O efeito é parecido, mas é outra coisa. Então, olha só, se a importação tem muito MDMA e o uso interno no Brasil tem muito MDA, alguém está fabricando MDA no Brasil e não está vindo por rotas estrangeiras, né? Então, esse tipo de informação ele é colocado. E aí, os produtos químicos, por exemplo, mais uma vez falando, que é uma coisa muito importante, usados para fazer MDMA são uns e para fazer MDA são outros. E aí a Polícia Federal que controla os produtos químicos tem uma área específica de controle burocrático, mas também um controle de fiscalização, de investigação de produtos químicos. Eles vão atrás desses precursores de qual? Do MDA. Porque se tem aqui no Brasil, provavelmente não é o MDMA. Então é uma das maneiras que o perfil químico pode fazer para identificar rotas e orientar o trabalho dos colegas. E, desculpe, só para complementar, qual é a dose média do comprimido de êxtase no Brasil? Pouquíssima gente sabe, né? Então, se for MDMA, é por volta de 100 miligramas. Se for MDA, é por volta de 60 miligramas. Isso é importante para toxicologia, para quem trabalha com casos de pessoas que se intoxicam com essa substância, para saber como é que vai ser o tratamento, para ver como é que vai ser identificado depois. Então, tá tudo conectado, né? Drogas, saúde, né? Químicos, saúde, toxicologia, né? E educação, por que não, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente desmistifica e mostra que essas substâncias têm problemas e as pessoas que acabam utilizando isso sofrem danos, né? Isso, de alguma forma, educa as pessoas, e educando as pessoas, elas vão poder tomar uma ação consciente. Sim. Eu vou mudar um pouquinho o foco, a título de curiosidade, que eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão dos azeites falsificados. Um produto tão caro, eu acho que todo mundo está acompanhando aí nas prateleiras, que é um produto que encareceu um monte. Como é que é essa análise desse produto? A gente está comprando azeite, está tomando óleo de girassol, como é que é? É mais ou menos isso, né? O que acontece é o seguinte, não sei se vocês repararam, a Anvisa tem feito um trabalho junto com o Ministério da Agricultura muito forte na parte de fiscalização e proibindo vários azeites no Brasil. Por quê? Aconteceu isso. Houve uma queda de produção na Europa, o preço subiu pela alta demanda e baixa oferta, e o preço do azeite explodiu no Brasil. Foi para qualquer azeite era R$60, né? Bom, isso obviamente abre uma possibilidade para as pessoas mal intencionadas de ganhar dinheiro fácil, né? Uma das formas é pegar um óleo qualquer, pode ser canola, soja, girassol ou qualquer outro óleo, que pode aí começa a ficar, como é uma coisa ilícita, sem controle, sem regulação, qualquer um, né? Qualquer um que esteja disponível, e eles misturam um aromatizante e um corantezinho. Então fica um óleozinho verdinho, bonito, com um odor que lembra azeite de oliva mesmo. Só que quando a gente leva para dentro do laboratório, a gente vê que é completamente diferente, porque os óleos são triacilglicerídeos, né? Você tem, são todos bonitos, né? Faz um palavrão. Dá um nome pra alguém, né? Ô, meu triacilglicerídeo, traz o pão. Nome do cachorro. Que tem os ácidos graxos. Aí todo mundo lembra, ômega 3, ômega 6, né? Então esses ômegas são os ácidos graxos. E o azeite de oliva, ele tem muito ácido oleico. E esses outros óleos, como soja, canola, girassol, tem muito pouco. Então, se eu tenho no laboratório uma técnica que consegue diferenciar os teores desses ácidos graxos no azeite, eu consigo dizer, não é azeite de oliva. Tem texto. E é o que a gente fez. A gente usou um equipamento novo no nosso laboratório, que foi instalado faz mais ou menos uns 2 anos, né? Que é uma ressonância magnética nuclear. E esse equipamento, ele consegue, de uma maneira bem direta, você simplesmente dilui essa amostra de azeite com solvente
e analisa no equipamento e faz o tratamento químico, o tratamento matemático ali, né, com os resultados que tem. É fácil, como você sabe, né? E interessante que é também a referencial teórico desse trabalho é aqui na Universidade do Paraná, no trabalho do laboratório do professor Anders, aqui do Paraná. E nós conseguimos uma maneira bem tranquila de dizer que não é azeite de oliva e que se assemelha muito aos outros azeites, né? Só que isso não resolve todos os nossos problemas. Porque a ressonância magnética nuclear é um equipamento ótimo, caríssimo, que fica lá no meu laboratório, meu bebê fabricando, né? É um monstro, gente, esse equipamento dele. Exatamente. Então, ele é ótimo e resolve isso de pé nas costas, a gente fala, né? Só que os colegas nas outras áreas, nos outros estados da Polícia Federal não têm ressonância. O regulamento só está lá em Brasília. Então, nós fazemos o procedimento de transferir essa calibração dos resultados que são obtidos no RMN, no ressonância, a gente analisa no equipamento que eles têm disponível. E aí, com o equipamento de campo que eles têm, que é o Raman, que é outro espectrômetro, eles podem ter um resultado muito parecido com o que eu estou tendo lá no ressonância, pelo menos para fazer uma triagem. Para falar, ó, isso aqui tem cara de ser adulterado. Isso aqui não, isso aqui está batendo com o que se espera de um azeite de oliva. E aí, o que está acontecendo? Tem um azeite que é proibido pela Anvisa, porque, na verdade, não existe, não é uma indústria real, que chama Vale Querco. O nome é até bonito, é da Argentina, teoricamente da Argentina, só que não existe essa fábrica na Argentina. Que joia! Ele é comprado com outros brasileiros que compram, podem se olha. Ele vem em galões maiores, tipo de 3 litros, o pessoal até se junta para fazer uma cota, ó, eu vou comprar 3 litros, fica por litro com você, né? E aí, infelizmente, eu tenho notícia a dar. Se você tem um Vale vier para sua casa, a chance de ele ser classificado é tomar que tal. Infelizmente, se fosse você, eu não serviria no almoço da família. Vamos trocar o azeite. Mas, para além do azeite, existem outros produtos também. Você já encontrava. Nós temos muitos trabalhos junto com os colegas de Minas Gerais, né, que eles são muito preocupados com leite, com manteiga. Então, essas são outras matrizes de alimentos que a gente pode também analisar por ressonância magnética nuclear, junto com outras técnicas lá no nosso laboratório. E essa é uma característica interessante também. Dificilmente a gente vai resolver tudo com um equipamento. Se a pessoa falar, qual equipamento que eu tenho que comprar que resolve tudo? E a marca, eu falei, traz o peixe. A primeira coisa que você tem que fazer. Porque tem que ser uma pessoa que vai conseguir navegar em mais de uma técnica. Sim. Porque para uma determinada amostra, para um determinado problema, é o melhor equipamento A, para outras é o B. E a gente tem que conseguir navegar nessas diferentes técnicas. Todas têm a sua característica, a sua teoria. Por isso que nós somos formados, né? Somos químicos, fazemos pós-graduação, e capacitação continuada. Porque para a gente ser perito não basta eu ser bom em uma coisa. A gente tem que ser ótimo em muitas coisas. Muito bem. Adorei. Obrigada, Maldani. E modéstia à parte, obviamente. Tá certo. Obrigado, Maldani. Obrigado a todos pela participação no nosso podcast Perícia Federal. Esse foi mais um episódio do podcast Perícia Federal. Nos acompanhe nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Até a próxima, pessoal. Eu sou Daniele Ramos, meu colega Gustavo Azevedo e os trabalhos técnicos são de Chad Sports.